vocês? E aí, como foi o fim de semana? Mesmo em casa, deu para aproveitar de alguma forma? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma semana, tá, de novos aprendizados, não é? Então, veja, para o dia de hoje, vamos utilizar os livros de língua portuguesa e também vamos utilizar o livro de atividades de reforço, certo? Abrindo o livro de língua portuguesa na página 55, nós vamos estudar os substantivos próprios e os substantivos comuns. Vocês já ouviram falar? Sabem do que se trata? Então vejam só, antes de irmos diretamente ao livro, tá certo? Vamos pegar uma explicação que eu coloquei aqui no quadro e depois a gente faz a leitura do livro. Então, vamos ver a definição de substantivos próprios. Veja, eles referem-se a nomes de pessoas, cidades, países, ruas, avenidas, etc. E são escritos com letra inicial maiúscula. Exemplos: Rua Garanhuns, Caruaru, Pedro. Fácil, né? Vamos agora aos substantivos comuns. Referem-se a nomes de frutas, animais, objetos, etc. E são escritos com letra inicial minúscula. Exemplos: carro, uva, gato. Aí agora vamos aprofundar mais um pouquinho, né, os nossos conhecimentos. Abra um livro na página 55, tá certo? E vamos ler esse textinho que se chama Infância Feliz. Gustavo vivia em São Paulo, na Rua das Garças, 201. Ele tinha um pássaro, um boneco de pano e gostava de atum. Morava com o pai, que era dos Correios, a mãe, professora, e o avô, já sem trabalho algum. E era criança feliz, feliz a brincar. Problemas? Dizia que não tinha nenhum. Então, veja, tem algumas palavras nesse texto que elas estão destacadas, não é? Vamos ver o que isso quer dizer. Gustavo, nome de pessoa. São Paulo, nome de cidade. Correios, nome de uma instituição. As palavras que indicam o nome de pessoas, lugares, instituições, festividades, entre outras coisas, são chamadas de substantivos próprios. Elas são sempre escritas com letra inicial maiúscula, tá certo? Então, a gente já está relembrando, não é? Aquilo que eu falei anteriormente. As palavras que indicam o nome de objetos, profissões, animais, frutas, parentesco, etc., são chamadas de substantivos comuns. Elas são sempre escritas com letra inicial minúscula. Aí temos como exemplos retirados do texto as palavras pássaro, que é o nome de um animal, boneco, nome de um objeto, professora, que é o nome de uma profissão. Então, veja, é bem fácil, não é, a gente entender, não é, o que são os substantivos próprios e os substantivos comuns. Sempre quando vamos escrever o nosso nome, nós não utilizamos letra maiúscula? Então, o nosso nome é um substantivo próprio, tá certo? Mas veja, se por exemplo, eu pego aqui, ó, esse objeto, régua, certo? Pego aqui, ó, lápis de quadro e pego aqui, ó, toalha, né, ou pano, eles vão ser substantivos comuns, tá certo? Então, vamos agora para a página 56, tá? Para a gente iniciar nossas atividades, tá bem? O primeiro quesito diz assim: preencha o formulário abaixo sobre você e, depois, complete as frases corretamente. Então, veja só, esse formulário ele é pessoal, onde você vai colocar o seu nome, o nome do seu pai ou de um responsável, o nome da sua mãe ou de um responsável e também as informações sobre quando você crescer, o que é que você vai querer ser, tá certo? E também vai escrever o nome do seu animal favorito, está bem? Aí vem a primeira alternativa, né? A letra A, ela diz assim: nas primeiras 3 respostas, você precisou escrever os nomes
com a letra inicial foi maiúscula ou minúscula? Veja só, o seu nome, o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Então, você utilizou a letra inicial maiúscula, não é? E quando utilizamos a letra inicial maiúscula, a gente se refere a um substantivo próprio, não é isso? Então, vamos colocar as respostas nos espaços da letra A. Aí a letra B diz assim: nas últimas respostas, você precisou escrever os nomes com letra inicial. Foi minúscula, não é agora? Por quê? Você vai colocar o nome de uma profissão e o nome do seu animal favorito. Está bem? Então, quando isso acontece, não é? A gente se refere aos substantivos comuns. Está bem? Pronto. Vamos passar para o segundo quesito. Ligue corretamente substantivos próprios e substantivos comuns, na primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos as opções, certo? Helena, Lúcia, Danilo. Copo, escada, lápis. Pombo, sino, casa. Brasil, Lara, Vera. E aí, gente? Tá super fácil, não é? Veja, se eu já identifiquei nomes de pessoas, então eu vou ligar, tá, para os substantivos próprios. Helena, Lúcia e Danilo. Aí agora vamos ler copo, escada e lápis. Como são nomes de objetos, não é? Então, ó, eles são substantivos comuns. Pombo, sino e casa também são substantivos comuns. Brasil, Lara e Vera são substantivos próprios. Bem rapidinho esse, né? Vamos agora passar para a página 57, tá? Para o terceiro quesito, que diz assim: observe a capa do DVD do filme abaixo. Então, o filme se chama Escola de Rock. Nessa escola, você não vai aprender matemática ou português, e sim a essência do rock and roll, com tempo para um solo de guitarra e uma virada de bateria. Matricule-se na escola de rock e venha ter as melhores aulas da sua vida. Claro, com muita música. Aí a letra A pergunta assim: por que a palavra escola foi escrita com letra minúscula no início do texto e com letra maiúscula no final? Vocês conseguiram fazer essa diferenciação? Então vamos lá. Vamos voltar novamente ao texto, não é? Porque ele diz assim: nessa escola você não vai aprender matemática ou português, e sim a essência do rock and roll, com tempo para um solo de guitarra e uma virada de bateria. Então veja, nesse primeiro parágrafo, a palavra escola, né, ela está escrita com letra inicial minúscula, tá certo? Porque ela se refere a qualquer escola. Não tem uma escola definida, você vê que não tem nome, certo? Essa escola. Só está dizendo que lá você vai aprender, não é, bateria, guitarra e outros instrumentos musicais, tá certo? E já veio. Aí também, complementando, né, a pergunta, por que ela foi escrita com letra maiúscula no final? Porque ela já vai estar se referindo a determinada escola, tá certo? Temos a escola específica de rock, tá bem? Então vamos escrever, tá certo? Na letra A.
gente, vamos ler a resposta que eu coloquei. Lembrando que você fica à vontade, tá certo? Para escrever a resposta que eu coloquei, ou então, se você quiser colocar com outras palavras, também pode, tá? Então, vamos lá. No início do texto, refere-se a uma escola qualquer. E no final, refere-se a determinada instituição de ensino, tá certo? Então, foi por isso, tá, que a palavra escola, ela foi escrita, não é, primeiramente com inicial minúscula e, por último, com inicial maiúscula, tá? Vamos agora para o quarto quesito. Numere as imagens de acordo com a legenda abaixo. Número 1 para substantivo próprio e número 2 para substantivo comum. Então, veja, temos 6 imagens, tá certo? A primeira imagem, temos uma menina que se chama Paula Rafaela, tá? Então, se eu estou vendo, não é, um nome próprio, então eu vou escrever o numeral 1. Aí, logo abaixo de Paula Rafaela, nós temos a imagem do Cristo Redentor, tá certo? Quando se refere a um ponto turístico, não é, da cidade, a gente utiliza letra maiúscula, não é, que refere-se ao substantivo próprio, tá? Então, número 1 também. Aí abaixo do Cristo Redentor, temos um jogador de futebol. Então, eu lembro que quando eu li o texto, não é, e que se referia a alguma profissão, era um substantivo comum. Número 2. Veja, na segunda coluna temos a imagem de um copo. Copo também é substantivo comum. Então, o número 2. Logo abaixo do copo temos uma padaria. Vai ser substantivo comum também. Número 2. E, por fim, temos a imagem do Papai Noel. Certo? Então, vai ser um substantivo próprio. Está bem? Vamos colocar o número 1. Vamos passar para a página 58, tá certo? Para a gente finalizar a nossa atividade. O quinto quesito diz assim: observe a cena e depois responda as questões. Então, vê só. Eu escrevi o mesmo texto que tem aí no livro, tá? Então, vamos ler? Eduardo, olhe para o seu quarto. É boneco, camisa, até lancheira tem. Onde você acha que isso vai acabar? Aí Eduardo vai e responde: ali, bem em frente à janela. Lá não tem nada, mamãe. Aí vê só. A letra A diz assim: circulem 3 substantivos comuns na fala dos personagens. Vejam só. Eu escolhi 3, tá certo? Mas aí, se você não quiser, tá, circular os que eu escolhi, você fica à vontade para escolher outros, tá? Então, vê só. Eu escolhi boneco, escolhi camisa e escolhi lancheira, tá? Aí a letra B. Qual é o único substantivo próprio presente no texto? Escreva-o abaixo. Então vejam só. A gente não sabe o nome da mãe de Eduardo, mas a gente sabe o nome dele, não é? Então, o único substantivo próprio que nós temos é Eduardo, certo? Eu vou apagar aqui o primeiro lado para a gente continuar as tarefas.
quesito diz assim: complete as frases com as palavras do quadro de acordo com as indicações. Aí no quadro nós temos as palavras restaurante, avião, Júlia, motorista, Geraldo, Rio de Janeiro. Tá certo? Vamos observar, veja as indicações que temos nos parênteses, tá certo? Para a gente organizar melhor as frases. Aí na letra A, diz assim: fui ao, temos substantivo comum, falar com minha irmã, substantivo próprio, certo? Na letra B, meu irmão, substantivo próprio, é substantivo comum de táxi. Então, veja, já vai dar para a gente ir tendo uma ideia do que é que nós vamos escrever. Aí a letra C diz assim: eu viajei ao, substantivo próprio, de substantivo comum. Então, vamos lá, para a letra A. Vamos ver como foi que ficou. Fui ao restaurante falar com minha irmã, Júlia. Letra B. Meu irmão Geraldo é motorista de táxi. E a letra C. Eu viajei ao Rio de Janeiro de avião. Tá certo? Então, dessa maneira, estamos terminando, né, nossas atividades do livro de língua portuguesa, tá certo? Vamos passar para o praticando, tá? Que é o mesmo conteúdo, tá? Se você, na hora da atividade, ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, tá certo? Ou então, você pesquisa no seu livro de língua portuguesa, tá bem? Deixa eu anotar a página para vocês. Vai ser só uma página. Vai ser uma atividade bem rápida também. Pronto, gente. Vamos abrir o livro de reforço na página 61 para eu explicar para vocês como vai ser as atividades. 61 não, desculpa, 62. O primeiro quesito diz assim: observe as figuras abaixo e complete o quadro com os substantivos próprios e comuns de cada uma. Então, veja, temos 5 imagens, não é? Embalagem de refrigerante, de biscoito, tá? Um livro de histórias, tá? Produtos, não é? De alimentícios, tá? E uma bolsa de leite, certo? Então, vejam só. Na primeira coluna, diz assim, substantivo próprio. A marca. Você vai escrever a marca dos produtos, certo? Na segunda coluna, substantivo comum. O produto, tá certo?
Então, veja, você vai escrever o produto: refrigerante, biscoito, leite, arroz, tá? O segundo quesito diz assim: descubra substantivos no caça-palavras e pinte de vermelho os próprios e de azul os comuns, tá bem? Então, você observa com atenção, tá? O diagrama, certo? Ou então caça-palavras. E aí, os substantivos próprios que você encontrar vai pintar de vermelho e os substantivos comuns você vai pintar de azul. Legal, né? E o terceiro quesito diz assim: descubra o segredo e continue. Então, temos aí, ó, na primeira coluna, substantivo próprio: Fabiano, Brasil, Recife, Ana, São Paulo. Então, Fabiano é o nome de, temos na segunda coluna, não é? Fabiano é o nome de quê? De um menino, de um cachorro, de uma cidade, tá certo? Então, você vai descobrir os segredos e vai completar as lacunas que estão em branco, tá? De cada espaço que está faltando, tá bem? Então, encerramos nossas atividades, tá certo? Onde vamos, né? Relembrar, se vocês quiserem, certo? Façam mais pesquisas na internet, tá? Para se aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, tá bem? Não ficar com dúvida nenhuma, tá bom? Então, me despeço de vocês, tá? Até amanhã e um grande abraço.